Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa conexão que é, no mínimo, fascinante. Como é que pode um diálogo de Platão, escrito há mais de 2 milênios, parecer um eco, uma espécie de prenúncio de ideias que se tornariam centrais para o pensamento cristão? É uma viagem que a gente vai fazer, saindo da Atenas antiga e chegando até os alicerces da fé ocidental. Para começar, vamos imaginar a cena. Pensa só, Sócrates e o jovem Fedro estão ali caminhando num lugar super agradável, fora dos muros de Atenas, perto de um rio. O Fedro tá todo empolgado, sabe? Ele tá com um pergaminho na mão, de um discurso bem polêmico que ele acabou de ouvir, um discurso sobre o amor. E ele tá louco para conversar sobre isso. E a questão central desse discurso era, no mínimo, provocadora. A ideia era a seguinte: é melhor se relacionar com alguém que te ama ou com alguém que não te ama. O autor, um cara chamado Lísias, defendia, de um jeito bem inteligente até, que o parceiro ideal é aquele que não está apaixonado. Porque, né, seria mais lógico, mais confiável. Sócrates escuta tudo aquilo e, bom, ele sente que está faltando alguma coisa ali. Uma visão muito fria, muito calculista do amor. Então, para rebater essa ideia, Sócrates faz algo inesperado. Em vez de ir direto ao ponto e falar de amor, ele dá um passo para trás. Ele começa falando da alma, da natureza da nossa alma. Olha que interessante a visão de Platão. Para ele, a alma não é algo que surge junto com o nosso corpo, de jeito nenhum. Ela é eterna, ela já existia antes da gente nascer e vai continuar existindo depois da morte. É como se ela fosse a própria fonte da vida, sabe? Uma entidade que não está presa ao tempo e que só habita o nosso corpo físico por um período. E, para a gente conseguir visualizar isso, para essa ideia ficar mais concreta, Sócrates usa uma das metáforas mais geniais e famosas de toda a filosofia. Ele basicamente pede para a gente imaginar a nossa alma como uma carruagem com asas, uma biga alada, voando lá pelos céus. Só que essa carruagem não é uma peça única. Ela é formada por três partes. Tem o cocheiro, que seria a nossa razão, a nossa mente, tentando manter o controle. E ele precisa controlar dois cavalos bem diferentes um do outro. Um deles é o cavalo nobre, que representa nosso ímpeto, nossas paixões virtuosas, a coragem. Já o outro é rebelde, teimoso, difícil de domar. Ele é a imagem pura dos nossos desejos mais carnais, mais básicos. Enquanto está lá nos céus, a vida da alma é essa luta constante, o cocheiro tentando a todo custo dominar esses dois cavalos. Agora, o que acontece se o cavalo rebelde ganha a briga? Se a razão perde o controle? Aí a carruagem toda desequilibra, as asas se quebram e a alma cai. Ela cai e acaba encarnada em um corpo mortal. Ou seja, para Platão, a nossa vida aqui na Terra começa justamente com essa queda. E aqui que a gente vê o primeiro grande ponto de contraste com a visão cristã. Pensa bem, para Platão, a alma já existia antes, num outro plano. Já no cristianismo, a doutrina é outra. Cada alma é única e é criada por Deus naquele exato momento da concepção. Não tem essa de vida anterior. A alma e o corpo são feitos um para o outro desde o comecinho. Ok, então de onde vem essa nossa luta interna, essa batalha moral que todo mundo sente? Bom, para Platão, isso faz parte do pacote, é do nosso design. É a briga eterna entre a razão e o desejo, o cocheiro e os cavalos. Já para o cristianismo, essa bagunça interna não é o nosso estado original, não é natural. Ela é consequência de um evento histórico bem específico, o pecado original. Foi ele que, de certa forma, feriu a natureza humana e criou essa tendência para o conflito. Certo, agora que a gente entendeu essa estrutura da alma com a biga, os cavalos e tudo mais, Sócrates finalmente pode voltar para o tema principal e redefinir o que é o amor de verdade. E a definição dele é radical. Para Platão, o amor verdadeiro, o eros, é uma forma de loucura divina. Parece estranho, né? Loucura? Mas calma. Para Sócrates, existiam tipos diferentes de loucura. E a loucura de quem ama não era uma doença. Pelo contrário, era um presente dos deuses. Uma conexão sagrada com algo maior, uma realidade superior. É o que tira a gente do nosso dia a dia comum e nos eleva. Mas, como é que essa tal loucura funciona na prática? A chave aqui é um conceito chamado reminiscência. Imagina o seguinte, você ouve uma música e de repente sente uma nostalgia, uma lembrança vaga de um lugar que você nem sabe qual é. É mais ou menos isso. Quando a nossa alma que caiu vê a beleza aqui na Terra, seja numa pessoa, na arte, na natureza, isso funciona como um gatilho. Desperta nela uma saudade, uma memória das verdades perfeitas que ela já viu lá no céu.
O amor, portanto, é essa jornada da alma tentando fazer suas asas crescerem de novo para poder voltar para casa. E o mais impressionante é que essa ideia de uma loucura que supera a lógica do mundo encontra um eco muito forte, séculos mais tarde, nos escritos de São Paulo, quando ele diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. É uma conexão impressionante, um paralelo incrível entre o filósofo grego e o apóstolo cristão. Apesar dessa semelhança, tem uma diferença fundamental aqui, que é a direção desse amor. O Eros de Platão é um movimento de subida. É a alma que anseia pelo que é belo para poder se elevar, para voltar ao divino. Já o ágape cristão, a caridade, é um movimento contrário. É uma descida. É o amor de Deus que desce até nós, um amor que não busca nada para si, mas que se doa de graça. Bom, depois de toda essa discussão sobre a alma e o amor, o diálogo muda um pouco de rumo. O foco agora vai para a arte da comunicação. A pergunta passa a ser: como a gente fala sobre a verdade? E aqui Sócrates coloca duas abordagens frente a frente. De um lado a gente tem os sofistas. Eles eram os mestres da retórica. O objetivo deles era um só: vencer o debate. Para eles, a aparência de verdade era o que importava. Do outro lado, temos o método do próprio Sócrates, a dialética, que não é um monólogo para convencer, mas um diálogo para juntos descobrir o que é realmente verdadeiro. O ponto central de Sócrates aqui é genial. Ele diz que a verdade não é algo opcional. Pensa só. Ele argumenta que até mesmo para enganar alguém bem, para contar uma mentira que convença, você primeiro precisa saber qual é a verdade, porque só assim você consegue construir uma falsidade que se pareça com ela. Ou seja, a realidade sempre tem a primazia. Aí vem o cristianismo e dá um passo além dessa busca pela verdade. Ele pega essa ideia de Sócrates e a transforma de um jeito radical. A verdade, com V maiúsculo, deixa de ser um conceito abstrato, uma ideia a ser alcançada, e se torna uma pessoa. Quando Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aquela busca filosófica se transforma na possibilidade de um relacionamento pessoal. Então, quando a gente junta todas essas peças, a alma, o amor, a verdade, surge uma pergunta realmente fascinante. E olha só como o diálogo termina, com uma oração de Sócrates. Uma oração simples e muito bonita. Ele não está pedindo riqueza, ouro, nada disso. Ele pede para ser belo por dentro, no seu homem interior. Pede por sabedoria. Isso resume, de forma perfeita, a essência do pensamento platônico. O que realmente importa é a condição da alma. E é por isso que todo esse foco é na alma imortal, na nossa luta interna, na busca por uma verdade que está além do mundo material, é visto por muitos estudiosos como uma espécie de preparatio evangélica. O que é isso? Uma preparação para o evangelho. A ideia é que a filosofia grega, no seu ponto mais alto, estava, mesmo sem saber, arando o terreno, preparando o campo intelectual e espiritual para a chegada da revelação cristã. Em outras palavras, ela estava fazendo as perguntas certas, perguntas que o Evangelho viria mais tarde a responder. A gente pode pensar nesse processo em etapas. Primeiro, a intuição de Platão. Ele identificou perfeitamente esse anseio da alma pela verdade e pela bondade, e também o nosso conflito interno. Só que a filosofia dele, por mais brilhante que fosse, deixou algumas lacunas, algumas perguntas no ar. E aí, a resposta cristã entra em cena, oferecendo-se para preencher justamente essas lacunas, explicando a origem da nossa queda e propondo um caminho de salvação, de redenção através da graça. Tem uma citação da nossa fonte que resume isso de forma brilhante. Diz que é interessante perceber como o cristianismo preenche as lacunas do platonismo. E é exatamente isso. A questão não é dizer que Platão estava errado. Longe disso. É enxergar a filosofia dele como uma intuição poderosíssima que encontra um complemento, uma resposta completa numa estrutura teológica que veio depois. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Será que os pontos mais altos da razão humana, como a gente vê em Platão, são só um exercício intelectual? Ou será que eles poderiam ser, de fato, uma preparação deliberada, um eco que antecede uma revelação divina? Essa relação entre fé e razão, bom, essa continua sendo uma das conversas mais profundas e fascinantes da história do nosso pensamento.